No dia de hoje nós vamos receber uma convidada com uma história incrível e com uma superação enorme na vida dela. Tenho 2 filhos e o sonho da magistratura, ele já remonta à época da faculdade. E meu filho foi diagnosticado com câncer muito raro e muito agressivo quando ele tinha 6 meses de idade. E aí, meu mundo virou de cabeça para baixo e todos esses planos, esses ideais, enfim, eles simplesmente foram engavetados. E a gente está aqui para isso, para te ajudar nessa caminhada e chegar nesse caminho para você vencer aonde você quer, que é a magistratura. Meu maior desafio hoje é ter um cronograma de estudos que eu consiga conciliar com as rotinas maternas, ter flexibilidade e, ao mesmo tempo, ter o compromisso e a seriedade a ponto de conseguir aprofundar nos estudos e me tornar competitiva com as outras pessoas, enfim, que estão estudando em tempo integral. É prioritário que ela estude direito penal. E depois que você criar esse hábito, você vai ver como facilita demais assim a semana. A semana fica menos cansativa. Hoje nós vamos receber aqui a nossa querida aluna Ana Paula, por favor. E para montar esse plano personalizado, esse plano específico para Ana Paula, eu conto com o nosso time de especialistas. Marisa Nascimento, multiaprovada em concursos, especialmente magistratura, MP. Felipe Duque, também multiaprovado em concursos jurídicos, especialmente a Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu fiquei eufórica, eu estava buscando minha filha na escola, eu queria gritar de alegria, porque eu sabia que a estratégia ia entregar uma ferramenta a mais que eu pudesse levar comigo na minha jornada de estudo, para que eu possa chegar ao sonho da aprovação e da posse. Então eu fiquei muito feliz, sem saber direito o que viria, mas já com a certeza de que a estratégia ia entregar algo excelente para minha caminhada. Ana Paula, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco, novamente, aqui na sede do Estratégia. E a gente queria ouvir de você um pouquinho da sua história. Como que você começou no mundo dos concursos, como que você começou no mundo do direito, migrou para os concursos, fez vários concursos, né? Como que a magistratura entrou na sua vida, entrou nos seus sonhos e o que aconteceu durante toda essa trajetória para a gente entender qual é o melhor caminho para você. Bom, meu nome é Ana Paula, tenho 41 anos de idade, tenho 2 filhos. Acho que eu não tenho medo, gente. Não tenho medo, tenho só coragem de seguir em frente. E o sonho da magistratura, ele já remonta à época da faculdade. Então, desde 2007, quando eu me formei, eu tinha um plano de carreira ideal para mim, que seria eu trabalhar, ter os 3 anos de exercício da atividade jurídica e aproveitaria aquele momento também para me aperfeiçoar e depois eu me lançaria no mundo dos concursos. Mas eu comecei a fazer esse plano, mas ele não se concretizou. A minha ideia era ficar no SESC Paraná como advogada por 5 anos e eu acabei ficando por 15. Eu conheci meu marido lá, então aí nós resolvemos nos casar e priorizamos a maternidade. O Enzo nasceu em 2016 e meu filho foi diagnosticado com câncer muito raro e muito agressivo quando ele tinha 6 meses de idade. E aí meu mundo virou de cabeça para baixo e todos esses planos, esses ideais, enfim, eles simplesmente foram engavetados. Eles transformaram a minha prioridade absoluta. A gente ficou muitos e muitos anos cuidando dele, dedicados ao cuidado dele. E ele venceu, graças a Deus, o final dele é feliz. Então, foi uma jornada muito intensa. E no meio dessa jornada também, durante o tratamento dele, eu resolvi que eu queria ser mãe novamente, que eu queria ter uma nova experiência, que eu queria que ele tivesse irmãos. E eu engravidei novamente, tive a Maria Luísa, que nasceu saudável, graças a Deus. E aí eu e meu marido estávamos tocando a nossa vida, estávamos felizes com o nosso projeto familiar, querendo ou não eu tinha um emprego, não era um emprego ruim, era um bom emprego. E estava tudo estável, mas eu não estava plenamente feliz. E aí, quando ela tinha uns 3 anos de idade, o meu marido me chamou para conversar e falou: Ana, lembra daquele sonho? Eu acho que agora é a hora. E aí me pegou de supetão, porque eu não esperava. Eu nem lembrava mais do sonho, para ser sincera. E aí eu falei: meu Deus. Ele falou: não precisa me responder agora, pense e depois você me responde. Sim, sem o chamado dele e sem a possibilidade de realizar isso hoje, não seria possível.
Eu não teria tido essa oportunidade se não fosse a parceria dele, a confiança. Eu primeiro me assustei com a possibilidade dele acreditar que isso era possível nesse momento da vida. Ele sempre é sempre positivo e acredita muito no meu potencial, então isso me encoraja e ao mesmo tempo me dá uma responsabilidade de não querer frustrar a expectativa dele. Mas é uma troca muito boa, uma troca muito gostosa. E quando foi fevereiro de 2024, eu comecei a estudar. Aí meio nem sem saber direito, eu já tinha assinado material, mas não tinha nenhum método, Eu também estava muito desatualizada, fazia muito tempo que eu não estudava, então tudo que eu pegava de informação já era o suficiente para me alimentar e para eu seguir em frente. Aí eu fiz o primeiro ENAM, eu fiz 51% da prova e, enfim, fiquei feliz, satisfeita e comecei a fazer as mentorias coletivas. As mentorias coletivas que me salvaram, jogaram uma luz no meu caminho. A professora, naquela época era a professora Yasmin ainda, começou a me dar um pouco de direcionamento. E aí eu estudei com um pouco mais de método, daí fiz o segundo ENAM, estava animada, aí eu fiz a prova de analista do TRE, daí eu passei, e teve a oportunidade de vir para cá na imersão. Fui com mais força em 2025. Eu tinha um propósito de vida, que era escrever um livro da minha jornada com o Enzo, e aí eu falei, eu preciso fechar esse ciclo para conseguir seguir em frente. E aí terminei o livro, e aí eu falei, agora eu vou pegar esses LDIs. e fui. Eu fiz o terceiro ENAM, eu sabia que meu ponto fraco era penal, fiz 69% da prova, faltou uma questão. E aí eu olhei para a prova, fui fazer meu caderno de erros e eu vi que o meu principal erro tinha sido eu entrar derrotada na prova de penal. Eu já entrei sabendo que eu ia perder, e aí eu fui muito mal em penal. Aí eu saí do terceiro ENAM e falei, não é possível. Eu vou enfrentar essa matéria, vou vencer esse desafio e vamos lá. E aí fui para o quarto ENAM. Graças a Deus consegui habilitação, passei, fiz 71%. Nesse meio do caminho eu fiz prova de analista do MPU e fiz analista do TRF da 4ª região. Eu consegui passar nesses. Fiz também prova de técnico do TJ e fui mal por questões emocionais, de controle emocional também, e foi um aprendizado incrível, porque já fui para o quarto ENAM com várias ferramentas de autocontrole, assim. E esse é o momento que eu estou, professor, na minha caminhada. Cheguei até aqui depois dessa história e estou tentando ainda tirar o máximo que eu consigo de cada uma das ferramentas da estratégia. Estou adorando as mentorias com você, professor. A organização é incrível, exemplar, a calma que você tem. E, enfim, eu sou fã de todos vocês e só tenho uma enorme gratidão por estar nessa caminhada com vocês ao meu lado. Que alegria, Ana. Um prazer é todo nosso de tê-la aqui conosco. Primeira coisa que a gente quer um exemplar desse livro. Obviamente, essa história com o Enzo é incrível. A gente fica muito feliz, muito mesmo, por ter tido um final feliz, por ele estar bem, saudável, ter superado toda essa dificuldade. Já é um vencedor na vida já desde cedo, né? Tendo vencido isso. Eu com 3 filhos, eu não consigo imaginar essa vitória na sua vida, né? Como que foi passar por tudo isso. Com certeza foi muito difícil, mas é muito bom saber que teve um final feliz. E eu tenho certeza que a mãe é um orgulho para eles. É um orgulho absoluto para eles. E vai dar muito mais orgulho. E a gente está aqui para isso, para te ajudar nessa caminhada e chegar nesse caminho para você vencer aonde você quer, que é a magistratura. Esse sonho que ficou adormecido por um tempo, por questões muito importantes, muito mais importantes, agora reavivado e pronto, né? Já agora habilitada no quarto ENAM. Quarto ENAM, só para a gente dar o contexto para o pessoal, foi o ENAM com o menor índice de aprovações do Brasil, tá? A gente teve pouco mais de 1.000 aprovados, 1.000 e poucos aprovados. Na ampla concorrência foram pouquíssimos aprovados. E a Ana Paula conseguiu essa aprovação muito bem aprovada e agora preparada para seguir essa trajetória que é buscar a magistratura. E nós vamos buscar e vamos alcançar, se Deus quiser. Ana, para a gente entender, hoje como é a sua rotina diária? Como é a sua rotina de estudos? Como é que você faz? Que horas você começa a estudar? Que horas você para de estudar? Como é que é a sua rotina familiar, ali no cuidado com a família, com a casa?
quanto tempo você tem disponível e como você divide esse tempo hoje? Então, foi um ponto de dificuldade para mim no início dos estudos, incluir isso na rotina da família. Mas a gente precisa ter diálogo, a gente precisa ter companheirismo, precisa ter uma relação sólida e aos poucos com as crianças também ir verbalizando, mostrando, eles vão compreendendo também. O que funcionou muito para mim com os meus filhos foi primeiro alimentar eles, assim, no sentido de dar atenção para eles, e depois, na sequência, eu fazer os meus estudos. Então, para mim, teve um choque, porque antes o estudo era só eu mesma, né? E eu podia fazer do jeito que eu queria, como eu gostaria. Agora não, agora eu sei que eu preciso inicialmente vencer essa questão de dar atenção e tempo para eles, definir aquele tempo, e depois começar a minha jornada para os estudos. Então, acho que compreender toda essa dinâmica familiar faz com que o estudo se torne sustentável, porque um estudo que quebranta a família inteira também, ele não vai ser sustentável ao longo prazo, né? Então, eu precisei incorporar isso aos meus estudos, saber que ele é importante, que ele é prioridade, que ele tem que ser sério, mas que antes disso existem vidas que ainda dependem de mim. Os meus filhos estudam em tempo integral, então eu tenho o dia inteiro de estudos, e aí à noite eu tenho dedicação para eles, né? Eu começo a estudar às 7h30 da manhã, em regra eu faço 1h30 de estudos, aí eu pauso 20 minutos, que daí eu me dedico às tarefas domésticas, aí eu volto mais 1h30, daí eu fico mais 20 minutos nas tarefas domésticas, aí eu fico um tempinho residual ali que eu consigo antes do almoço, almoço. Aí eu faço uma pausa, e aí eu volto para estudar mais um pouco, e estudo um pouco mais leve de tarde, de manhã eu consigo render bem mais, assim. Aí de tarde eu já rendo menos, pego algumas coisas mais tranquilas, até o horário que eu vou buscá-los na escola. Da minha casa até a escola vão 40 minutos, eu vou ouvindo o podcast também, aula, enfim, vou ouvindo o que tem de material também no caminho. E aí, nos finais de semana, eu consigo, quando tem reta final, eu consigo ajustar com meu marido, assim, eu faço simulados, eu tento estudar um pouco. As crianças também já se habituaram um pouco, no começo eles sentiram, mas hoje eles já aceitam, já sabem que eu estou ali estudando. E então eu consigo fazer as aulas de reta final à noite também, quando eles estão em casa. E a gente vai se adaptando assim, mas em regra eu tenho mais umas 40 horas semanais, assim, professor, que eu consigo estudar. Ótimo, maravilha. E como você está em relação às matérias hoje? Você estudou as matérias do Enem, e com certeza você está bem preparada, porque a prova do Enem, ela, nas matérias que coincidem com a prova da magistratura, não tem um nível tão diferente não, de provas de magistratura. Então, a princípio, nessas matérias, você está bem preparada. A gente faz um ajuste fino para poder alcançar a nota da primeira fase de magistratura. E tem as demais matérias que serão cobradas em magistratura de modo geral, e depois a gente começa a pensar em segunda fase, prova oral. Mas em relação às matérias, como você se sente hoje? Quais matérias você já estudou? Você é mais forte? Quais você entende que tem maior dificuldade? Eu não me sinto forte em nenhuma delas, mas eu vi que eu tive uma evolução muito boa em administrativo, graças às suas aulas. Penal já superou? Médio, professor, tô bem ali no médio. Eu puxei muito direitos humanos para em penal compensar, sabe? Mas eu saí muito crua de direitos humanos também, consegui. Eu acho que constitucional, administrativo, direitos humanos, eu consegui atingir um bom patamar. Acho que processo civil e civil eu tô bem intermediária, e penal e processo penal eu tô bem mal. E assim, a minha grande dor hoje, professor, assim, é chegar nesse momento, passado o Enem, e não ter plena convicção e certeza de qual caminho da magistratura seguir. Porque o meu sonho lá daquela época era a magistratura do trabalho. Só que hoje a magistratura do trabalho, ela é diferente, né? Ela tem um novo perfil, tem concurso unificado, enfim. E aí dá um receio de vir, vem ou não vem. E eu me identifico também com as matérias da magistratura federal, e a magistratura estadual dá dó de perder, porque passa, né, um monte de concurso, né? Então eu confesso que a minha grande dor hoje é tomar a decisão de seguir um caminho. Bom, a gente tem alguns caminhos aqui a seguir. A magistratura do trabalho, ela é muito específica, então você tem que se aprofundar muito em direito do trabalho, especialmente na parte individual e coletiva. Então são como se fossem duas matérias autônomas e são bem aprofundadas, e processo de trabalho de forma muito aprofundada.
Então, é um caminho que meio que se divide. Se você for para a magistratura do trabalho, você vai para um lado. Se você for para a magistratura estadual e federal, você consegue ir para o outro. A magistratura estadual e federal, elas acabam abrindo maior leque de oportunidades, maior leque de número de vagas para você, né? Especialmente para ficar lá perto da sua cidade, ficar lá perto do seu estado. Então, a gente está, por exemplo, com o concurso TJ Paraná aberto, que é o seu estado. Tem o próprio TRF da 4ª região, que sempre traz uma boa oportunidade. E tem concursos recorrentes. Então essa definição é bem importante. Eu acredito que para alcançar, se o seu sonho é essa magistratura, de modo geral, o caminho mais próximo para você é conciliar a magistratura estadual e federal. Tem mais vagas, tem mais oportunidades. Agora, se você disser, não, a magistratura federal tem o meu coração, é o meu sonho absoluto, a gente também tem boa opção de ir para a magistratura do trabalho e correr atrás disso. Agora, são caminhos que... é um caminho que se bifurca. Chega um momento que você precisa tomar uma decisão de ir para um lado ou ir para o outro. Então, em relação a essas matérias, é importante a gente ter em mente, porque, por exemplo, penal você vai ter que fortalecer bastante para estadual e federal. Agora, se for para o trabalho, você já não precisa focar em penal, certo? Então, essa definição é bem importante para a gente definir um caminho. Um outro detalhe aqui que é importante é o método. Qual método você vem utilizando? Revisões, como é que você faz as revisões? Qual momento você inclui as questões, a jurisprudência nos seus estudos? A jurisprudência é algo que eu gosto, então quando eu geralmente já estou um pouquinho mais cansada, eu vou estudar jurisprudência. Eu gosto de acompanhar todos os vídeos de atualização de jurisprudência, gosto das aulas do professor Jean, dos informativos, e leio também o informativo estratégico que tem, né? Gosto do clipping, adoro as mentorias. Aprendi muito fazendo o meu caderno de erros. O caderno de erros é a única ferramenta que eu tenho de revisão ainda, sabe? As questões eu procuro fazer, professor, nem sempre eu consigo fazer todos os dias, mas eu procuro fazer as 15 questões bem feitinhas e procuro colocar no caderno de erro. E o que eu tenho seguido é isso. Mas eu lembro muito do professor Felipe também, porque às vezes eu escuto ele falando o aluno que sai de revisão de reta final em reta final. E aí a minha vida tem sido um pouco de reta final em reta final, assim. Mas eu não me arrependo de ter feito tantas provas, sabe, professor? Mas hoje eu reconheço que a partir de agora o caminho tem que ser um pouco diferente. Se quiser atingir esse nível de competitividade, né, de aprofundamento nos estudos, eu reconheço que eu tenho que sair um pouco desse estudo de reta final. É ruim a gente saber e ter a confirmação de que a gente precisa colocar muita energia ainda nas matérias que a gente tem mais dificuldade. É encarar a realidade, né? Eu acho que é isso. Além das provas do ENAM, quais foram as outras provas que você fez nesses últimos 2 anos? Eu fiz 9 provas em 2024 e 9 provas em 2025. Carreiras, então, diversas. Variadas. Fiz analistas, né, e fiz o que tinha no Paraná eu fiz de analistas. A última prova que eu fiz foi Ministério Público. E aí eu preciso confessar para vocês que foi assim, uma quebra de paradigma para mim, porque eu tinha um preconceito muito grande. Até o dia da imersão veio o professor do Ministério Público. Ele fez várias considerações e eu pensei, talvez eu tenha uma visão muito curta da carreira do Ministério Público. E fui fazer a prova do Ministério Público no Espírito Santo. Gostei, não vou passar, não atingi a linha de corte, acho que me faltaram 6 questões para chegar na linha de corte, mas foi uma experiência incrível e eu tô com o meu coração aberto. Lá no Ministério Público do Espírito Santo, como foi que você se sentiu com as disciplinas que você não estudava para o ENAM? Eu fui com o que eu tinha, prof. Assim, mas minha matéria pior foi processo penal, porque penal, querendo ou não, eu me esforcei a estudar um pouquinho. Então eu fui, mas processo penal que eu não tinha estudado. E aí eu também não tô acostumada a fazer a prova de 100 questões em 5 horas, né? Eu percebi isso. E aí eu fui fazendo a gestão do tempo, deixei processo penal para o final e eu confesso que eu dei umas 5 questões. Eu falei, bom, eu vou com o que eu tenho e vamos, né? Eu tenho uma pergunta que é muito, afim, ela é mais subjetiva e eu nem quero que você responda agora, eu quero que você mais tenha discernimento quanto a isso, assim, no tempo, né? Assim como algumas coisas nós não temos respostas, nós temos um silêncio e um discernimento. Nessa distinção sobre a magistratura mesmo, ainda que seja um sonho adormecido ali, a magistratura, e você renasceu, você, enfim, teve uma aprovação excelente que pouquíssimas pessoas tiveram, cabe também uma reflexão, minha amiga, no sentido de que, de fato, eu quero a magistratura como um ápice dessa realização do sonho,
e aí você vai discernir entre federal, estadual ou trabalhista. Por enquanto que não vem essa reflexão, nós de fato podemos ter algumas matérias mais comuns que você tem que aprofundar nesse meio tempo, enquanto você não decide, primeiro ponto. E temos também um segundo ponto, né, que talvez é aquele discernimento, apesar de ter feito muitas provas, sobre a perspectiva de que, de fato, essas provas que eu fiz, eu assumiria, ou nós assumiríamos, enfim, a família toda, ou eu tenho uma base territorial, seja favorita, a gente sempre tem, ou um limite mesmo, dizer assim, caramba, feito, enfim, outras pessoas que passaram por aqui, assim, feito Gabi, falaram, não, eu quero somente na minha região. O quê? Se vai ser isso, eu quero na minha região ser algo, né? Então, é importante também a gente ter essa reflexão. Ou então, se não, nós vamos acolher esse projeto como um todo e vai a família toda para onde for, né? O fato é que vai me proporcionar aqui esse senso de estabilidade e segurança para o meu vínculo familiar. Não quero essas respostas agora, tá? São só mais... E se você tiver algumas, por favor, compartilhe também, que é importante para a gente... Enfim, tentar dar uma solução que seja adequada ao momento, mas também pensando nesse ponto quando você conseguir ter um discernimento melhor, assim, né? É interessante porque a magistratura estadual hoje tem remoção. Em determinado momento pode ser que você consiga voltar para o seu estado de origem. E a magistratura federal tem remoção desde sempre também. Então são boas oportunidades. Outra coisa que eu queria saber, a gente tem Ministério Público do Paraná em dezembro. Semana Agora que em vem. dezembro. Você vai fazer esse concurso? Vou. Tá inscrita? Ótimo. Então já é uma primeira detalhe importante. E TJ Paraná em fevereiro, 22 de fevereiro. Certo? E uma perspectiva do TRF da 4ª região para 2027. Daqui a 2 anos, então. Né? Que é um período excepcional para esse estudo de base que a gente está falando aqui de não pular de reta final em reta final. Então a gente tem uma escada aqui, né? MP Paraná, TJ Paraná, já acontece em sequência, e depois um gap para o TRF da 4ª região, que é um período que eu acho legal, de 2 anos. Mas eu tenho para mim que você está muito bem, porque a 6 pontos da nota de corte do Ministério Público do Espírito Santo, que não vão tantas pessoas assim para a segunda fase, foi um excelente resultado já. Já é um ótimo resultado. Então, eu acho que, assim, é bem interessante esse foco no TJ Paraná, que você vai ter um período aí de reta final interessante. Se não der certo, no TJ Paraná primeiro, se der certo, beleza, a gente vai com tudo para a segunda fase. Se não der certo, aí a gente mapeia os erros e consegue seguir com força para o TRF da 4ª região, aproveitando os outros concursos de tribunais de justiça que eventualmente apareçam nesse período ali próximos, dependendo dessa escolha que o Felipe colocou para você. Você acha que faz sentido? O que faz sentido para você hoje? Faz sentido, professor. Eu acho que o meu foco hoje é o TJ Paraná, é uma oportunidade para mim, mas assim, como plano de família, considerando a carreira, a gente está todo mundo preparado para ir de Goiás, Espírito Santo para baixo, a gente topa. Que legal, ótimo. E vamos todos juntos, porque não faz sentido também ninguém separado, então é um projeto de família. E é importante pontuar que tem edital do TRF da 2ª região também no forno, né? Então, focando no TJ Paraná, saindo da prova, mesmo que não consiga avançar para a segunda fase, já tem esse edital para te motivar a já dar essa direcionada para a magistratura federal. Então, eu acho que isso já dá um ânimo, né? Porque a magistratura federal acaba que reduz bastante, às vezes os candidatos, alunos ficam meio desanimados. Não sei quando que vai ter edital de novo. Mas esses últimos anos foram bem movimentados na magistratura federal. Então, acho que vai ser bacana para você. E em relação à sua rotina, Ana, eu queria entender como que você estrutura o seu dia, porque você tem ali 8 horas diárias. Quando você acorda, tem o cronograma, você constrói um pilar por vez, tem rodízio de disciplinas, de forma mais técnica o seu estudo, como que ele funciona? Então, eu acho que precisa primeiro passar por um processo de autoconhecimento para entender qual é o caminho que mais se comunica com você, qual é a sua melhor forma de aprendizado, sua forma de ensino. Então, acho que é isso, até a gente entender essa variedade de projetos de estratégia, entender qual que funciona melhor para a gente e seguir esse caminho, a gente acaba despendendo um tempo. Eu ainda acho ele bem desorganizado, sabe? Mas eu procuro, ao amanhecer, fazer as coisas que eu menos gosto e que eu tenho mais energia vital. Então, eu procuro seguir primeiro o direito penal, civil, que são as matérias que eu ainda tenho que construir. Eu gosto de estudar lei seca de manhã
Eu gosto de estudar o código, eu acho que faz sentido assim construir na historinha. Eu tenho uma dificuldade de interromper, fazer assim 1h30 e agora vamos mudar de disciplina. Eu tenho o gosto de ir o máximo que eu consigo naquela matéria. Então eu não tenho um cronograma bonitinho, porque eu começo a estudar ali, daí eu vejo que eu tenho muita dificuldade no assunto, daí eu abro a legislação, vou ler, daí eu abro uma aula e vou tentar fazer uma questão e vou abrindo. E você vai fazendo um controle assim, ó. Por exemplo, eu vou focar no edital X. Eu vou estudando e eu vou grifando no conteúdo para eu ter uma noção se eu estou evoluindo aqui ou se eu estou com hiperfoco em algumas disciplinas. Você costuma fazer esse controle ou não? Estou tentando. Eu imprimo agora o edital, deixo ali do lado e vou tentando meio que seja de forma simples, assim, né? Ticando os assuntos que eu já passei e aqueles que eu ainda tenho que enfrentar. Eu não consegui chegar a nenhuma prova com o edital fechado ainda. Ah, não, mas isso eu falo para os alunos. Eu acho que assim, ninguém conseguiu chegar até hoje. Desapeguem dessa ideia, entendeu? Todo mundo chega lá realmente sentindo que tem esse buraquinho ali em várias partes, isso é extremamente normal, tá? E eu tenho certeza que você chegou lá no Enem também com essa sensação e deu certo, né? E a aprovação do Enem, ela é recente, né? O resultado definitivo tem pouco tempo. E eu imagino que você teve pouco tempo para pensar o que você vai fazer até o TJ Paraná. Nesse pouco tempo, eu queria saber o que você imaginou. São 2 meses até a data da prova, né? Praticamente. O que você pensou até lá? Quais que são os pilares que você acha que tem que ser fortalecidos? Como que você pensou em dividir sua rotina? Para ser bem honesta, prof, eu pensei em abrir a mentoria e seguir o caminho. De verdade, assim. A minha pretensão, quando eu saí do MP Espírito Santo para o MP Paraná, eu falei, eu vou pegar processo penal, a síntese estratégica, e vou assistir umas aulas e vou ver se eu consigo melhorar algumas questões ali, né? Mas para o TJ Paraná, eu vou tentar seguir o cronograma seu e da Ana Paula o máximo possível. Da turma de reta final, Isso. né? Que você fala. Uhum. Eu tenho essa sensação, que de fato, a sua rotina está um pouco desorganizada. Ali acho que a gente pode focar bastante nisso. Ter uma rotina definida. Acho que dá pra gente focar em uma matéria por dia, não tem problema, que isso faz mais sentido para você. E adaptar isso para sua realidade. Eu acho que ficaria bem bacana, só que com algo bem definido, com um plano bem definido. Em que momento eu vou estudar lei, em que momento eu vou estudar teoria, em que momento eu vou fazer questões, em que momento eu vou estudar jurisprudência. Isso precisa estar bem definido. Está um pouco vago, um pouco amplo ainda. Com isso bem definido, eu acho que a gente consegue chegar forte no TRF do TJ Paraná e depois começar já a focar nas próximas provas de magistratura, incluindo TRFs, que estejam dentro desse escopo, e os TJs também que estão dentro dessa localização que você deseja. Eu acho que dá para montar um plano bem focado nisso. Você acha que faz sentido? Faz. E como é que você faz hoje, como é que é o seu estudo hoje de jurisprudência? Pelo informativo do professor Jean, pelo Clipping, o informativo estratégico, que veio por disciplina, né? Ali na reta final. E você deixa para estudar nesses momentos que você está com menos foco, maior ali, dificuldade, né? Outra pergunta, Ana. No Enem, nós temos ali um conteúdo programático reduzido, né? Das disciplinas principais, a gente sente falta ali de cara de processo penal. Porém, nós temos outras disciplinas que também não aparecem ali no Enem, ou quando aparecem são assim mais tangenciadas dentro de constitucional, alguma coisa nesse sentido. Como, por exemplo, eleitoral, direito ambiental, direito tributário. Em relação a essas disciplinas, você, durante a preparação do Enem ou durante a preparação para essas outras carreiras, né, outros concursos, você chegou a ter contato com alguma dessas disciplinas? Como que você se sente em relação a elas? E eu queria saber se tem alguma disciplina que você pensa assim, aqui eu estou completamente no escuro. Tem essa dúvida também. Eu estou completamente no escuro em processo penal, tirando a parte de processo penal constitucional, né, que a gente andou com o professor Leonardo. Ambiental, eu estudei muito pouco, então eu acho que eu estou bem iniciante. Eleitoral, eu estudei um pouco mais por conta do concurso do TRE, enfim, das outras questões do Ministério Público. Eu fui e gostei da matéria e acho que já caminhei um pouquinho. Tributário, tô no básico do constitucional tributário.
né? A Constituição ali, né? Mas já tá muita coisa. Exatamente. E era a matéria que eu ia melhor na faculdade. Tá melhor que muita gente, como a gente fala. Em tributário, se tiver ali bem na Constituição e com informativo jurisprudência em dia, você já tá bem, já tá no... Faz uma leitura do CTN ali bem feita e vai. Para a magistratura federal, precisa dar uma incrementada. Mas para o TJ Paraná, dá para focar bem nisso. Mais alguma matéria que você entenda que tenha maior dificuldade para a gente inserir aqui? Ou a gente consegue, por exemplo, constitucional, administrativo, focar bem em revisões, civil? Civil você falou que precisa focar um pouco mais, né? Mas processo civil, focar mais em revisões, tá bem? Eu acho que dá. Outro ponto, Ana, você falou que vai seguir ali o cronograma da turma de reta final. Hoje cedo, inclusive, eu mandei um áudio lá no grupo conversando sobre isso, sobre a necessidade de a gente tentar enxergar a nossa deficiência e tentar ajustar aquele cronograma à nossa realidade, né? Então, eu acho que você já tem essa consciência, assim, eu tenho essa dificuldade com disciplina X e Y, mas eu queria te apresentar aqui um outro cenário que eu até apresentei aqui com outros alunos que já passaram, que é o olhar diferenciado para o concurso no nosso estado. Então, assim, na turma de reta final, nós estamos dando suporte em relação a 3 editais que foram publicados ali quase que simultaneamente, né? Então, lá na nossa turma de reta final, a parte de legislação do TJ Paraná, nós vamos conseguir passar, mas nós vamos passar uma única vez. E você, assim, sonhando com esse edital, eu acho que cabe ali no seu cronograma mais de uma lida, sabe, em relação a essa legislação, para você chegar ali com um a mais, sabe? Em casa, a gente precisa fazer esse esforcinho a mais. Então, eu queria saber o que você acha dessa ideia, porque nem todos os alunos são muito receptivos em relação a isso. A gente tem muito aquela mentalidade do eu vou ler tudo isso por 3 questões. Eu escuto os alunos falando isso, eu vou ler tudo isso por 2 questões. Aí, na hora que a gente está lá conferindo o gabarito, a gente pensa assim, pô, faltaram 2 questões. Eu falei, é muito relativo, né? Quando a gente está estudando, parece que é muito pouco, e quando a gente está conferindo, meu Deus, só faltou isso aqui. Então, eu queria saber o que você acha, se dá para encaixar na sua rotina essa leitura mais truncada de lei seca, da legislação local, o que você pensa em relação a isso? Eu estou aberta, professora. Assim, quando eu fiz o concurso do TJ Paraná, de cada um deles eu tento tirar uma lição, né? E aí tinha muito isso, né? Do Código de Organização, enfim, de toda a legislação do TJ Paraná. E eu prestei muita atenção no professor do Estratégia Concurso, né? E a forma como ele apresentou a disciplina não ficou maçante, não ficou entediante, sabe? Eu acho que é uma coisa que dá para fazer tranquilamente. Minha amiga, duas dúvidas que eu tenho aqui, na verdade. Quanto ao estudo seu da lei seca, você chegou a fazer de maneira apartada, vamos dizer assim, ou só na leitura do próprio LDI pro ENAM? E a segunda, no acompanhamento dos informativos que você falava, você se considera atualizada, vamos dizer assim, até onde você foi no informativo estratégico, por exemplo, só para ter uma noção também de quanto tempo você conseguiu caminhar, né, para trás, já que você mesmo disse assim, quando eu comecei eu estava muito tempo parada, né? Uhum. E aí você tem aquele primeiro ano ali de discernimento e começa em 2025 para valer, vamos falar assim, de maneira, um estudo mais sério. Não que não seja, porque tirar 50 pontos não é qualquer coisa não, tá? Mas só para ter uma noção também de onde é que você está nesse nível assim, de atualização, né? E também de seriedade com a lei seca, para eu entender. Professor, eu peguei o código e eu fui caminhando artigo por artigo. Então, daí a Constituição, por exemplo, eu passei umas 2, 3 vezes. Agora, o Código Civil, ainda não cheguei em família, sabe? E aí, então, o processo civil, eu ainda fui até mais ou menos a metade. Então, não tenho em todos eles a conclusão. Aí, na reta final, eu peguei o vade-mecum estratégico mesmo com os principais artigos e fui selecionando o que tinha. Mas é isso, professora, assim, eu tento pegar o código para criar uma historinha ali dentro, para eu entender aquele sumário, entender a organização. Eu patinei muito na parte geral do Código Penal, fiquei ali muito tempo, daí eu não consegui ir para a parte especial. A professora Yasmin falou, vai para o especial, depois você volta para o geral. Eu falei, vou tentar, ver se eu entendo. E aí, então, é assim, eu estou testando, sabe, professor? Estou testando e tentando ver como é que funciona para mim. O informativo, eu acho que eu tenho jurisprudência só de 2024 a 2025, aquelas que são mais diferentes, assim, que os professores destacam ali em 2023, aí vem, sabe? Mas eu não consegui voltar há muito tempo, não. Beleza, tô satisfeito. Era só para encaixar aqui a... Vamos lá? Vamos lá. Eu estou
extremamente receptiva ao que virá, porque eu sei que eles são extremamente generosos, sérios, vocacionados, e que eles vão me dar uma foto desse momento que eu estou, uma foto muito clara, enfim, vai servir de base para minha caminhada. Então eu estou feliz, independente do que é que seja que venha. O objetivo ali 6 a 8 horas mesmo. Então, o que eu acho? É prioritário que ela estude direito penal. Ela tem uma carga horária muito boa diariamente. Então, assim, eu entendo essa dificuldade da troca de disciplinas, mas eu acho que se essa troca de disciplinas for nos turnos, talvez ela não sinta tanta dificuldade. Se for contar de segunda a sexta, né? 36 horas, dá 6 a 8 horas aí. Acho que esse é o objetivo ali, 6 a 8 horas mesmo. Então ela vai trabalhar, na minha concepção, muito bem, concluir a lei seca contínua dessas matérias maiores que ela não fez, que ela parou, porque ela queria o objetivo de passar, então ela vai ter que concluir. Dificuldade dela com a organização da rotina, com a definição desse cronograma semanal. Então, e principalmente na alocação desses 4 pilares, né, da lei, jurisprudência, questão, teoria, como que ela vai encaixar cada um deles. Então eu acho que aqui o que pode resolver o problema é um cronograma. Seria ter um cronograma para que eu pudesse dar os próximos passos de estudo em 2026 com mais clareza, com mais discernimento, com mais leveza e com mais assertividade. Beleza? Fechamos? Vamos lá. Ana, chegamos aqui a alguns consensos e algumas ideias para a gente passar para você, certo? Você tem uma carga horária muito boa de estudos. A gente entendeu que você não é iniciante de forma alguma, você está muito bem. E o fato de você ter passado nesse Enem, foi o Enem mais difícil de todos pelo número de aprovados, e ter ficado a 6 pontos da nota de corte no MP Espírito Santo, foi uma prova dificílima, faz com que você esteja bem perto de passar na primeira fase. Porque a gente entende que vale a pena o foco no TJ Paraná, mesmo sendo aqui uma reta final com alguns meses ali de estudos. Para esse objetivo, né, então, aqui no seu foco, o que a gente pensou? Você vem para o TJ Paraná, faz a prova. Se você for para a segunda fase, aí não tem discussão. Aí é foco total e absoluto. É aquele modo totalmente focado naquela fase e vamos para cima. Sentença, cível, criminal, discursiva, muito estudo. Se eventualmente você ainda ficar por alguns pontos da nota de corte, se você não passar vai ser por pouca coisa ali, por detalhe. Aí você vai fazer essa avaliação. Peraí, deixa eu ver quais são os próximos concursos de TJ. Eu vou estudar para TJ ou eu vou estudar para TRF. E aí a gente faz um ajuste de matérias apenas. E aí, se você passou, você manda mensagem para mim, para Marisa, a gente refaz o cronograma aí para a segunda fase. Segunda fase. Foco total. E aí a gente pensou na seguinte distribuição dos seus estudos durante a semana, né? A gente entendeu que você estava um pouco perdida na definição ali das matérias que você tem que estudar, né, das fontes de estudos, né? Então a gente pensou no seguinte, olha, de manhã, ou no seu primeiro turno de estudos, você pode colocar essas matérias que você está com maior dificuldade ou que você ainda não estudou, né? Então, penal prioritário, tá? Processo penal prioritário, concluir o direito civil aqui também é prioritário, que você, né? E aí você tem 2 dias para colocar outras matérias que você ainda não estudou, mas que são matérias secundárias para a magistratura, tributário, ambiental, consumidor, ECA, que eventualmente você ainda não tenha completado o estudo, tá? Você coloca ali, e essas matérias secundárias, você pode inclusive focar bastante no direto ao ponto, tá? Bastante no material mais resumido, para você pegá-las rapidamente e chegar bem na prova também nessas matérias. No direito, nessas matérias aqui, naturalmente, como você tem pouco tempo, você também vai precisar focar mais no direto ao ponto. Mas aí você pode fazer complementações com o material completo dentro daquilo que são matérias, são assuntos mais importantes, tá? Fazendo esse cotejo. Ó, vou pelo direto ao ponto, mas parei aqui nesse assunto teoria do crime, que é extremamente importante. Peraí, vou fazer um aprofundamento, vou assistir as aulas do Maico, ou vou ler o material completo para dar uma complementada aqui e compreender bem. Tá? E uma dica, Ana, que eu acho que vale a pena, nós vamos ter agora, final do ano, a prova do TJ Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, banca FGV também. Eu acho que vale a pena, se você tiver com essa dificuldade assim, nesses 2 dias, quinta e sexta, o que eu vou focar? Quais disciplinas eu vou escolher para
para dar uma reforçada, para construir minha base. Eu pegaria essa prova, responderia como simulado, porque aí você consegue ter mais ou menos uma noção do seu desempenho em uma prova dessa mesma banca e você consegue tentar localizar uma maior deficiência. Então, nossa, em tributário eu senti muita dificuldade aqui, ou então foi eleitoral e ambiental que representaram minha maior deficiência. E aí, com base nessa prova, você estabelece como é que você vai organizar esses dias aqui, quais disciplinas você vai colocar no seu cronograma. E aí, um outro ponto que eu acho importante, como você vem lá da turma de reta final, acho que você já conhece a forma como eu trabalho, né? Eu gosto de cronogramas que você consegue visualizar o que você vai fazer. Então, se você conseguir, nesse final de semana, tirar um momentinho para você efetivamente organizar o seu dia, segunda-feira eu vou acordar, eu vou encarar direito penal, eu vou separar esses 2, 3 conteúdos aqui para realmente estudar, construir essa base, sabe? Para você não perder tempo no seu dia, para você não gastar energia com essas escolhas todos os dias. Vamos canalizar essa energia para o estudo. Acordei, cumpri a meta, tem a outra meta da tarde, sabe? Visualizar o cronograma, eu acho que vai ajudar você a construir uma rotina mais fácil para conseguir avançar nesse conteúdo do edital. É importante estar bem organizada ali para você saber exatamente o que fazer a cada dia, vai te ajudar muito. Tá? Então aqui você tem as matérias prioritárias no primeiro turno de estudos, e o segundo turno de estudos, talvez um turno um pouco menor e um turno que você já está um pouco mais cansada, você fazer revisões daquilo que você já vem pontuando bem, especialmente no ENAM, né? Que você foi bem no ENAM e que você vem pontuando bem, que é o direito administrativo, constitucional, o próprio direito processual civil, né? Você trazer essas matérias para cá para revisão, né? Que aí você vai estudar bem no ritmo de revisão ali que a gente já vai mostrar para vocês, para você. E aqui no final de semana, se você conseguir um tempo, você pode colocar a jurisprudência. Se não conseguir no final de semana, por conta das atribuições familiares, você pode diluir aqui meia hora por dia leitura da jurisprudência, junto desse segundo turno aqui de revisão, tá? E como é que você vai fazer esse estudo para você ficar bem fechado ali nos 4 pilares? Você fazer um estudo integrado. Por exemplo, você vem aqui estudar o direito penal, você está estudando teoria do crime. Terminou de estudar a teoria do crime, você vai lá no Código Penal e lê a lei relacionada, lê os artigos relacionados à teoria do crime. E depois de ler a lei, você faz 10 a 20 questões sobre o tema. Bom, você já trabalhou 3 pilares aqui e depois você vem para o 4º, que é a jurisprudência. Você trabalha tudo isso fechado. Por quê? Para você não ficar dependendo de lembrar, peraí, eu tenho que ler a lei, agora eu tenho que estudar a teoria. Você já fica fechado, você fica obrigada a ler a lei logo depois de terminar de estudar o assunto. Então, se é aqui direito civil, você terminou de estudar direito de família, vai lá no Código Civil e lê os artigos da parte de direito de família, depois você pega e faz 10, 20 questões, 30 questões de direito de família. Então você fica fechadinho, aí terminou isso, vai para o próximo, sucessões. Terminou de estudar sucessões, lê os artigos relacionados, faz 10, 20, 30 questões sobre sucessões. Você vai ficar obrigada a ler a lei e fazer questões e vai te ajudar na organização, porque essa organização fica fechadinha e você não vai precisar se preocupar tanto com isso, né? Já fica organizado, né? Então esse é o padrão que a gente encontrou. E aqui nas revisões você pode até adotar um modelo diferente. Os assuntos que você, nas matérias que você já está melhor, você pode antecipar o estudo das questões. Faz questões antes de começar o seu estudo, porque aí você consegue ter um rendimento melhor nessa revisão. Você já vai revisar com olhar clínico para aquilo que efetivamente você tem mais dificuldade, para aquilo que é mais cobrado nas bancas, e aquilo que você teve muita facilidade nas questões e acertou, você pode fazer uma revisão bem mais rápida. Então você otimiza o seu tempo com esse estudo reverso. Mas aí só vale para essas matérias que você já está bem, já está dominando. Até nessas matérias que estão aqui de revisão, tu podes também, às vezes, nem só fazer questões, mas se já tiver tão bonito esse teu caderno de erros, dá uma releitura nele. Ele vai talvez cumprir esse papel nessas matérias que você já está sentindo forte, né? E sempre tenta realmente fazer essa programação do que você vai fazer da semana. Às vezes eu gosto de eleger o domingo, por exemplo, o dia da programação, né? Que é um dia mais parado, então você consegue planejar pelo menos semanalmente ou pelo menos quinzenalmente, né? Nunca também mais que tanto assim, para também não ficar uma coisa bola de neve das metas a serem descumpridas. Até porque às vezes
durante a semana há um aniversário que surge do nada, ou filho que fica doente do nada, não avisa, né, infelizmente, né? Então é importante que você ao menos visualize a semana ideal. A semana não deu certo, domingo reseta de novo. A semana ideal agora vai ser assim e consequentemente você consegue sempre dar uma mudada de acordo com o que está acontecendo na sua rotina, que é mais, enfim, né? Como a hora do rush, né? Minha mãe diz muito isso, ó. Essas horas aqui em casa é hora do rush, né? Tem que botar para dormir, tem que tomar banho, então assim, tudo ao mesmo tempo. Não me ligue não, né? E isso é importante. Com certeza. Mas é isso, faz sentido para você? Você acha que funciona na sua realidade? Eu acho perfeito, professor. Eu acho até que, pensando agora, acho que talvez eu topasse pular de reta final em reta final, porque já estava feito. Eu sabia que amanhã ia ter aula de reta. Né? Tá bom, eu vou assumir esse compromisso e vou tentar fazer o cronograma a cada semana. Primeiro começar a semana, depois 15 dias. E vou ver. Vamos sentir como é que vai ser. Eu mando mensagem depois. Depois que você criar esse hábito, você vai ver como facilita demais assim a semana. A semana fica menos cansativa. Eu sempre penso assim, eu só tenho que vencer esse dia, sabe? Eu tenho que fazer esse pouquinho aqui, que me parece pouquinho hoje, mas eu sei que no final da semana, isso aqui representa muito do meu edital. Então, isso traz uma tranquilidade. Quando você conseguir criar esse hábito, você vai ver como é maravilhoso. Com certeza. Ficou alguma dúvida aqui? 100%. E aqui nessas matérias mais secundárias, tá, que você ainda não estudou, foca bastante no direto ao ponto. Material enxuto, resumido, para você fechar bem essas matérias até a data da prova. Combinado. Certo? Combinado. A necessidade de definição de um foco claro, preciso, e como eles me ajudaram também a acreditar na minha escolha e na minha tomada de decisão. Incluir isso na rotina da família. Mas a gente precisa ter diálogo, a gente precisa ter companheirismo, precisa ter uma relação sólida. Teve um choque, porque antes o estudo era só eu mesma, né? E eu podia fazer do jeito que eu queria, como eu gostaria. Agora não, agora eu sei que eu preciso inicialmente vencer essa questão de dar atenção e tempo para eles, definir aquele tempo e depois começar a minha jornada para os estudos. Então, acho que compreender toda essa dinâmica familiar faz com que o estudo se torne sustentável, porque um estudo que quebranta a família inteira também, ele não vai ser sustentável ao longo prazo, né? Então, eu precisei incorporar isso aos meus estudos, saber que ele é importante, que ele é prioridade, que ele tem que ser sério, mas que antes disso existem vidas que ainda dependem de mim. Bom, Ana, primeiramente eu fiquei muito feliz você ter vindo aqui. A sua história é incrível. Você representa muita coisa para muita gente que está nos assistindo aqui. Você representa a mãe que concilia a maternidade, a casa, o marido, os filhos com os estudos. Então, isso para muita gente é algo que eles vão se identificar bastante com você, né? Precisam ter essa definição de rotina, essa definição de organização, é muito difícil, mas também é muito gratificante. Você representa a mãe que superou, né? Uma história de superação incrível. Hoje nós temos aí o Enzo saudável, feliz, com uma mãe guerreira, uma mãe que se dedica e que dá muito orgulho para ele, e eu tenho certeza que ele dá muito orgulho para você também. E enfim, você representa várias das pessoas que estão nos assistindo aqui. Então você é uma inspiração para todos. E outra coisa, eu fiquei muito feliz com seus resultados. Você passou no Enem com tudo isso, você passou no Enem mais difícil que teve até agora. Você foi muito bem no MP Espírito Santo e está muito próximo de uma aprovação já na primeira fase de magistratura. É mais um pouquinho, mais uma caminhada, mais um degrau, você vai ser aprovado. Eu acho o seguinte, eu já consigo, e eu quero que você visualize isso nesse momento, você no dia da posse, com sua família atrás, todos eles vendo você tomando posse, e o Enzo lá, com sua mãe, tomando posse ali na frente. Eu acho que vai ser o momento mais incrível que você vai viver na sua vida, e eu quero que você nos mande mensagem, nos avise desse momento. Amém. Tá bom? Com certeza. E eu queria, Ana, te agradecer. O nosso papel aqui é dar esse gás, é dar esse incentivo, né? Mostrar o caminho. Mas você, assim, ao você falar, professor, eu assisto a mentoria, eu me sinto motivada, isso é muito bom pra gente, porque muitas vezes a gente tá ali gravando a mentoria e todos os alunos estão ali quietinhos, sem interagir, e a gente acaba
não enxergando esse outro lado. Então, assim, todas as vezes que eu estiver lá na mentoria, eu vou pensar, a Ana tá ali do outro lado, a Gabi tá ali do outro lado, sabe? São os alunos que a gente conhece aqui pessoalmente que dão essa força pra gente continuar nesse trabalho bem feito, dia a dia, dando esse incentivo. Então, eu queria te agradecer muito por compartilhar que usa o material, como que esse material interferiu na sua vida, né? Influenciou na sua trajetória. Então, muito obrigada mesmo pelo seu relato. Com certeza, por essa generosidade de compartilhar. É preciso ser generoso para compartilhar essa história e inspirar muita gente. Minha amiga, talvez uma das coisas mais importantes que eu pude ter como professor foi justamente num curso de prova oral em que a gente testemunhou, até ela hoje é colega do Rodolfo, a Maria, né, que ela estava lá com os seus 3 filhos e o marido dando seu depoimento ali da pessoa que passou. E que nós não temos nem noção das dificuldades que você passou, mas a gente sente um pouco. E eu agora acho que eu posso dizer que está redefinindo isso, porque eu estou querendo ver essa imagem mental que o Rodolfo criou, que é você com seus 2 filhos, com seu marido tomando posse. Eu vejo se concretizando através dessa força de vontade que você tem, essa garra fora do normal, desse motivo maior, desse motivo concreto e dessa superação que você já fez. Agora é só um empurrãozinho, tá? Aqui é só um empurrãozinho. É só assim, ó, tu já tá correndo, né? Um empurrãozinho você vai um pouquinho mais rápido, mas você não tá parada e você vai sair do zero, não. Você já deu o passo maior esforço. Você já fez a renúncia de sair do trabalho, você já fez a renúncia, né, de sacrificar muitas coisas para poder esse projeto florescer. E já tá uma árvore linda, tá? Os frutos já estão aí, já tem muita gente se emocionando. Há muitas mães, né, vocacionadas também a falar, eu acho que eu posso querer mais, é justo que eu queira. E é lindo ver todo mundo junto e eu quero ver esse livro do Enzo também. E queremos os nossos livros, hein? Não esqueça. E a gente tem um presente para você, Ana. Se você obrigada. quiser vir aqui receber o seu presente. E obrigada por me chamar, foi um presente Que para mim. isso, foi um prazer pra gente. Aqui, ó, nós temos uma caneca para tomar um cafezinho do concurseiro, né? Esse troféu que representa, é uma luminária, representa que a gente está junto com você na caminhada, vai estar lá aceso, e representa também a extensão da assinatura Premium por mais 2 anos. É um presente que a gente está trazendo para você. Sendo vitalícia, você ganha o coaching. Né? Você vai que ganhar legal, o coaching. adorei. Tá? A garrafa térmica, também para você colocar aqui uma água, né? Um café para levar para os estudos. E o Vademecum de carreiras jurídicas para o estudo da lei seca, que é muito importante, um dos pilares que a gente trabalhou aqui, vai te ajudar ali nesses estudos. Combinado. Tá bom, Tá Ana? bom, Muito prof. obrigado